Fala galera, tamo de volta. Qual que é o ponto agora? O ponto agora é o seguinte, a gente tá dentro dessa tentativa de analisar a obra do Eça de Queiroz através dessa ideia do realismo, naturalismo do século XIX, né? A ideia fundamental, assim, para diferenciar o realismo e o naturalismo, se é que tem uma diferenciação, é meio que teoria dos subconjuntos. O naturalismo, ele está contido no realismo. É que é como se o naturalismo ele fosse necessariamente mais biológico, ele tivesse mais relativo às ciências, a gente for mais arraigado, ou é biológico, ou é mais científico, ou ainda é porque tem aquela coisa da tese, um romance de tese muito explícito. Beleza, e por que tese? Porque a gente está dentro da ideia de cientificismo do século XIX. A gente já estava tentando falar isso anteriormente, falamos do positivismo, falamos também do determinismo, e agora para tentar melhorar ainda a sua percepção da obra do Eça de Queiroz, eu quero falar da dialética, a dialética do processo racional do Hegel. Cara, é óbvio que a dialética ela é algo que não é recente, né? A dialética socrática, depois a dialética do Marx, etc. Mas a dialética aqui do processo racional hegeliano, ela coloca sempre uma tese, ou seja, uma ideia, que entra em conflito com uma antítese, uma antitese, uma contra-ideia. A discussão entre tese e antítese vai gerar o quê? Uma síntese, que pega um pouquinho de cada, e a gente chega à frente, certo? É óbvio, cara, eu tô simplificando muita coisa aqui, a galera da sociologia, a galera da filosofia, da antropologia, essa galera vai aprofundar muito mais. Tô tentando entender como é que isso modifica o processo literário. E aí, para entender o Eça de Queiroz através dessa condição de pensamento, que é a condição da dialética hegeliana, eu quero que a gente observe duas obras. Uma delas é A Cidade e as Serras, obra de 1901, e a outra é A Relíquia, obra de 1887. Beleza? Vamos dar uma olhadinha rapidinho em cada uma delas. Bom, começa com A Cidade e as Serras. Cara, o que é interessante A Cidade e as Serras? A Cidade e as Serras é uma obra dialética já no nome. A cidade e as serras. Então a gente vai ter de um lado o elogio da cidade, aí você passa por um momento de embate, do outro lado o elogio das serras. Então você tem tese e antítese, claríssima. Pra gente entender isso melhor, é assim, ó. A personagem principal é um cara chamado Jacinto. Na verdade, ele vem de uma família de Jacintos, etc. Guarda essa informação que é importante. O Jacinto, cara, ele mora em Paris, teve várias questões aí, a gente não vai entrar em vários detalhes, mas várias questões que o fizeram ir para Paris, ok? Tem a ver com a Guerra Civil Portuguesa, tem a ver com o miguelismo em Portugal, tem a ver até com, mais à frente, com sebastianismo e coisas nesse sentido. Portugal é interessante nesses pontos. Mas vamos lá. O Jacinto, ele é conhecido como Príncipe da Gran Ventura, ele é a personagem principal do romance, mas o romance é narrado pelo amigo do Jacinto, José Fernandes, e o José Fernandes, ele é português tal, e foi para Paris também, foi para França também para estudar, foi para a universidade, lá ele se encontra com o Jacinto, famílias ricas de Portugal, famílias de posse, famílias isso é importante, famílias da terra portuguesa, ganhando seus dinheiros com a terra portuguesa. Beleza. Onde é que eu tô? Eu tô em Paris. O grande reino da civilização. E aí, cara, é que é o primeiro ponto. O primeiro ponto é que esse romance, ele tem uma tese, e a tese ela é positivista, certo? E é também uma tese que eu posso chamar de darwinista. Por quê? Lendo um trechinho da obra, o Jacinto trocando ideia com o Zé Fernandes, ele diz assim, ó: o homem só é superiormente feliz quando é superiormente civilizado. O homem só é superiormente feliz quando é superiormente civilizado. Cara, pensa comigo. A civilização está na cidade. A civilização está na cidade. Então o homem, para ser civilizado, ele tem que estar na cidade. Se eu estiver no campo, o que eu sou? Eu sou um animal. Olha a coisa do darwinismo, cara. A ideia do darwinismo que a literatura pega é a seguinte:
o mais bem adaptado sobrevive. Se eu estiver no campo, segundo o texto do Eça de Queiroz, eu não sou civilizado, então eu não sou feliz, então eu não estou adaptado. Olha o darwinismo funcionando. Primeiro ponto. Pensa outro ponto comigo. Além deste, se eu tô na cidade, eu sou feliz, porque eu tenho civilização, ordem e progresso. O progresso científico é que traz a felicidade. A felicidade só é alcançada na civilização. É uma tese positivista. Só que daí pensa comigo, vamos fazer uma associação. Essa tese, cara, ela pode servir pra gente pensar a seguinte ideia. Cara, será que se eu tenho um iPhone eu sou feliz? Será que se eu chego em casa e faço assim, e as luzes se acendem? E as luzes se apagam? Será que isso me traz felicidade? Será que na verdade isso não é um problema? Ao invés de ser uma solução. E é isso que vai acontecer com a personagem. Ao invés de ser feliz, ela vai entrar numa depressão ferrenha. Aí a gente vai ter a antítese dessa tese positivista, que seria uma espécie de chave pessimista. Mas lembra, pessimismo de Arthur Schopenhauer. Linhas gerais, pessimismo schopenhaueriano, cara, a vida é um pêndulo entre tristeza, desilusão, sofrimento, dor e angústia. Cara, é mais ou menos assim, ó. Quando eu tô feliz, o próximo passo, cara, é infelicidade, porque quando eu tô feliz, eu não tenho mais pelo que lutar. A minha vida, ela é completamente incompleta. Essa é a grande loucura. Então eu nunca tô completo, só tô completo na morte. Então o tédio, a depressão, a infelicidade, a angústia de nunca estar completos fazem parte da existência humana. Essa é a ideia schopenhaueriana. E aí o que acontece com o Jacinto? O Jacinto, ele é o príncipe da grã ventura, ou seja, ele é o príncipe da máxima sorte. O que ele tem então na vida? Tudo. Tendo tudo, o que ele precisa? Nada. Então se ele tem tudo e não precisa de nada, qual é a motivação desse cara a viver? Então, apesar da felicidade estar na civilização, a civilização traz, na verdade, infelicidade. Olha a antítese disso. Quanto mais eu tenho, mais infeliz eu tô. Por quê? Porque me falta gana de buscar mais coisas. Eu não tenho mais vontade, cara, pra lutar. Não tenho mais tesão de viver. A vida, ela fica chata pra caramba. Esse é o rolê, entende? Então a antítese é dada por uma personagem na obra que é empregado do Jacinto, que é o Grilo. O Grilo, ele olha pro Jacinto, certo? Percebe que o Jacinto tá murcho, ele vai trocar ideia com o Zé Fernandes, o amigo do Jacinto, e diz, Sua Excelência, o Jacinto, ele sofre de fartura. Ele tem coisa demais, percebe? Aí o que acontece? Vários rolos que obrigam o Jacinto a voltar para Portugal. Ele não queria de jeito nenhum voltar para Portugal, perder tudo que ele tem, toda a civilização, todas as roupas caras, etc. Ele vai, cara. Vai, tem várias peripécias no meio do caminho. Ele descobre que as pessoas na propriedade dele sofrem, passam fome. Ele descobre a chaga. O Zé Fernandes, ele é perspicaz nas críticas que ele faz. Ele diz assim, Jacinto, você tem que entender que para que haja ricos tem que ter pobres. Onde há proletariado, há pobres. Você tá entendendo? Olha a síntese que tá chegando. É uma síntese socialista. Por que é uma síntese socialista? Porque se um rico existe, é porque há uma infinidade de pobres. O Jacinto, ele começa a tomar contato com a realidade dos seus empregados, percebe que é uma galera que sofre pra caramba, e aí ele entende o quê? Entende que ele precisa da civilização, mas a civilização só é interessante quando ela é compartilhada, para todo mundo. Então eu tenho que viver no campo, porque daí eu não preciso da essência versus aparência, que o Machado de Assis já discute, né? Preciso viver no campo sem as luzes que me ofuscam da cidade, mas ao mesmo tempo, cara, eu não posso esquecer que a cidade, ela trouxe elementos de satisfação que a civilização construiu e que são super interessantes para minha existência. Então, na verdade, eu preciso da civilização, mas ela não pode ser só minha, eu tenho que compartilhar. E eu preciso viver no campo. Então, a tese, ela é que a felicidade só existe na civilização. A antítese é que a civilização, ao invés de felicidade, traz tédio. Então eu chego numa síntese que junta uma coisa na outra, que é eu vou viver no campo, aurea mediocritas, aquela coisa arcade, tá ligado? E aí, no campo, eu vou ter um pouquinho da civilização e um pouquinho dessa possibilidade de compartilhar. É uma síntese arcade socialista para esse livro. Interessante, né? O Grilo, lembra? Eu pedi pra você guardar uma informação lá no começo. O Grilo,
Percebendo o que aconteceu com o Jacinto, essa transformação, ele diz o quê pro Zé Fernandes de novo? Percebendo que o Jacinto tá feliz, etc. Ele diz: ô, seu Zé Fernandes, sua excelência, o Jacinto brotou. Valmir, tá, interessante, mas e daí? E daí é o seguinte, cara, ele só pode brotar porque ele é um Jacinto. Sendo Jacinto, ele é o quê? Ele é uma flor, ele é uma planta, e uma planta só vai florescer estando no campo. Olha que interessante essa jogada. Legal? Legal. Agora, rapidinho, vamos dar um pulo ali para o livro A Relíquia, porque em A Relíquia, livro de 1887, o Eça de Queiroz ele vai também fazer uma crítica social. Cara, realismo, Eça de Queiroz, crítica social. E a crítica dele é muito séria, a crítica dele é muito forte. E vejamos como é que ele constrói essa crítica, cara. Também através da dialética, é um livro também muito dialético. O ponto agora é que você vai ter uma personagem chamada Teodorico Raposo. Se você lembrar do outro vídeo em que eu falei um pouquinho do crime do Padre Amaro, você vai ver que a relação, inclusive por conta do positivismo, mas a relação com a igreja para os realistas não é muito interessante, não. Bom, vamos lá. Você vai ter uma personagem chamada Teodorico Raposo, o Raposão. O que acontece com o Raposo? O Raposo, cara, ele é uma personagem, olha o nome, Raposo. Ele é astuto, ele é malandro, ele é traiçoeiro. O Raposo, ele perde a família, tá, e vai morar com a Titi, a Dona Patrocínio, é o nome dela. Quem que a Dona Patrocínio patrocina? Só pessoas que são extremamente religiosas. Então ela vai fazer com que o Teodorico Raposo, para poder viver com ela, já que ele não tem mais família, ele siga uma rígida educação bastante religiosa, certo? Conversa, o livro vai indo, e aí você percebe que numa conversa com os padres e etc. lá da região, vem à tona a ideia de que um religioso de verdade, ele precisa visitar pelo menos uma vez na vida Jerusalém. O nosso amigo, o Teodorico Raposo, ele vai para essa viagem em nome da Titi, da tia dele, a Dona Patrocínio. Por quê? Porque ela já está debilitada e não pode ir. Nessa viagem, ele vai se encontrar com um cara chamado Dr. Topsius, um alemão erudito, conhece todos os lugares, todos os topos, os topós, né? Ele é esse cara que conhece os lugares, conhece as direções, conhece os caminhos. O nosso amigo Teodorico Raposo, ele é um raposo, então ele, apesar de dizer pra Titi que ele era muito carola, muito beato, etc., ele nunca foi, ele era um salafralho, um mulherengo, essa é a questão. A Titi, quando vê que o raposo vai acatar o pedido dela e vai realmente para Jerusalém, ela diz, ó, me traz de lá uma relíquia. Me traz de lá uma relíquia para me curar, para curar todas as minhas dores, minhas angústias, meus anseios, etc. Beleza. O raposo vai. Ele vai se encontrar lá no Egito com a Maricoquinhas, Madame Maricoquinha, MM, guarda essa ideia. Aí, quando ele vai se despedir dela, ela deixa uma camisola pra ele, bota essa camisola num papel pardo, etc, ok. Quando ele chega em Jerusalém, depois de várias peripécias muito loucas, muito farsescas, fugindo um pouco desse realismo crítico, indo pra uma espécie de realismo crítico, só que mágico, um realismo fantástico, o Teodorico Raposo, ele vai vivenciar a experiência em Jerusalém mítica, aquela Jerusalém do Cristo, cara, no momento da crucificação do Cristo. Olha a loucura. E aí, o Teodorico Raposo vai dizer, cara, eu encontrei a árvore que foi forjada, ou melhor, a partir da qual foi forjada a coroa de espinhos para pôr na cabeça do Cristo. Essa é a relíquia que eu vou levar para Titi. Ele embrulha isso em algodão, etc., no papel pardo, tal qual o papel pardo em que foi colocada a camisola da Maricoques. Quando ele volta para Portugal, lá ele se encontra novamente com a Dona Patrocínio das Neves, ele diz pra ela, ó, tá aqui a relíquia. O problema é que os pacotes, cara, tinham sido trocados, ele entrega pra tia dele o pacote com a camisola, e descobre-se toda a hipocrisia na qual ele vivia, ele é expulso de casa. Aí você vai pensar, meu amor, você falou que era dialético. Óbvio que é, mas veja por quê. Porque o ser humano, cara, ele vive, essa é a ideia do Eça de Queiroz, ele vive precisando dar sentido à sua existência. O ser humano precisa dar sentido à sua existência. Mas como é que ela dá sentido para a existência? Então, uma das formas, ou a tese,
É a religião. A religião, cara, ela dá sentido para a nossa vida. Só que veja bem, olha o que aconteceu com o raposo e com a Titi. A religião é uma invenção, é uma ilusão. E por que é uma ilusão? Porque o raposo, ele pegou uma coroa de espinhos, ele forjou uma coroa de espinhos, ele ia entregar para a Titi ia acreditar porque veio de Jerusalém. Não quer dizer que é santo. Quer dizer apenas que é uma coroa de espinhos. Não importa se é santo de verdade, o importa é que você acredite que é. Você acredite que é de verdade, você acredite que as coisas ali funcionam e funcionam bem. Esse é o ponto, cara. Então é ilusório. Aí você pensa, mas o século XIX é o século da ciência. É, só que no fim da obra, o raposo, cara, ele entende o quê? Que a vida é uma grande ilusão, porque a ciência, o que é a ciência? A antítese da religião, a ciência. A ciência nada mais é também do que um discurso, porque se você pega o cientificismo do século XIX, você vai ter o positivismo, que se sente como a ciência que explica tudo. Mas o determinismo também se sente como a ciência que explica tudo. E o darwinismo também, e o pessimismo também, e a dialética também. E qual dessas é a ciência que explica tudo? Se você está bem entendendo o vídeo, claramente nenhuma dessas explica tudo. Todas essas explicam partes. Assim como a religião, ela é boa para explicar partes. Então, a tese, a religião explica tudo? Mentira. Então vamos colocar uma antítese. Então a ciência explica tudo? Também é mentira. Então o que explica tudo? Cara, nada. A síntese é que tudo é uma grande farsa, é tudo construído através de discursos. O discurso é o que importa. Então você tem que entender que a hipocrisia, ela não vale a pena nesse sentido. O que você precisa? Construir bons discursos e discursos que de alguma forma eles sejam a sua verdade, ok? Então é para jogar fora a ciência, é para jogar fora a religião. Não é para jogar fora nada, é para não ser trouxa. Essa é a questão. Você não pode ser trouxa. Você não pode achar que qualquer uma dessas ideias são ideias absolutas. Se você se recorda da filosofia, você vai se recordar também que ninguém entra duas vezes no mesmo rio, que o mundo está em constante mudança, em constante modificação. Então as novidades e as técnicas que são da ciência, que são novas, elas servem justamente para a gente repensar a nossa existência. Então não existe um discurso único e válido. Do mesmo modo, a religião sempre esteve com o ser humano. No entanto, ela também é um discurso. Ainda que você acredite nela, o ponto não é este, o ponto é que a sua crença é isso, é uma crença. E a ciência, ela também, de um modo ou de outro, é uma crença. Essa é a ideia do essa de Queiroz, ok? Então veja como o cientificismo está impregnado nessas obras. Veja como o cientificismo ele parte para a gente reconstruir o ideal do século XIX. No próximo vídeo eu vou falar então como essas ideias do realismo, de um modo ou de outro, elas estão ainda no século XX/XXI, num livro como o do Racionais, tá ali, ó, o Sobrevivendo no Inferno, e fazer uma espécie de análise crítica do Sobrevivendo no Inferno, bem rapidinha, em comparação também com o livro da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo. Tamo junto, beijo, até mais, tchau, tchau.